Olá, tudo bom? Graças a Deus, mais uma vez para gravar uma live, uma palavra para os amigos. Alguns dias distante de poder gravar, mas graças a Deus tudo no tempo divino. E hoje eu quero falar com os irmãos, com os amigos, a respeito de confissão, biblicamente falando. Nós fomos ensinados errado quando se fala em confissão. E na verdade, quando se fala em confissão, todas vêm na mente das pessoas. Confissão de quê? As pessoas só pensam na confissão como confissão de pecado. Então, quando se fala em confissão, associa-se ao pecado. Não é verdade? E eu creio que assim tem sido desde o princípio da nossa fé. Fomos ensinados de forma errada. Mas a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, no livro de Romanos diz assim: se com tua boca confessares do Senhor Jesus, e em teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, se com tua boca confessares. Então, confessar, o que quer dizer confessar? Então ele diz, será salvo. Salvo. Primeiro, para nós entendermos, sem confissão não há salvação, porque Jesus diz que aquele que crê e confessar será salvo. Se não confessar, não tem salvação. É a base da salvação, é a confissão que Jesus é o Senhor. Então, primeiro eu creio com o meu coração, eu creio na palavra de Deus que me foi empregada, que me foi passada, que me foi ensinada, e ela gera fé no meu coração ao ponto de o que diz em Efésios, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação é gratuita, mas a fé gera algo em nós que nos faz tomar posse através da confissão. Então, se não há confissão, não há salvação, por mais que ela tenha sido dada gratuitamente. E a palavra salvação, ela vem do grego, a palavra vem do grego souzo, que quer dizer salvo, né? Quer dizer curado espiritualmente, curado fisicamente, curado no corpo, curado na alma, salvo do pecado e salvo da enfermidade. Temos que falar de fé e enfermidade. Na verdade, não se prega mais a respeito de cura, libertação. Infelizmente, o evangelho tem ficado dessa forma. Um evangelho, eu creio que desfigurado, porque Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Esse que eu vim para vos dar saúde, enviei sua palavra, curei a todos. Mas para que a bênção de Deus chegue até nós, é necessário que haja confissão. Será salvo. Aquele que confessar será salvo. Não adianta você querer receber a salvação sem confessar. Não adianta você querer algo de Deus sem que você confesse. E o que quer dizer confessar? Vamos ensinar de forma errada. Confessar quer dizer falar a mesma coisa que outro. Ou seja, quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou falando a mesma coisa que Deus. Se eu digo que Ele já me libertou, que Ele já me curou, eu estou confessando. Então, essa manifestação da cura, da salvação, vai ser real. Então, não pode algo de Deus acontecer em minha vida se eu apenas crer e não falar, e não confessar, e não exclamar. Então, a palavra traduzida por cura, quer dizer, salvar, ficação, é sozo, aquele que confessar, aquele que falar mesmo que Deus. Não adianta o Senhor dizer que já levou as minhas dores, minhas enfermidades, minhas doenças, e eu dizer que ainda estou com o diabetes, estou com reumatismo. Então eu não estou confessando a palavra de Deus. Eu estou confessando o contrário. E Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quer dizer, o Pai, Jesus disse, eu já curei, eu já sarei, eu já salvei, eu já fiz. Aí você diz, não, eu tenho a diabetes, eu tenho o glaucoma, eu sou doente. Não, mas a palavra diz que você é curado, é sarado, salvo, é liberto. Então é Jesus, diante do meu Pai eu vou negar isso. Meu Pai, isso não é verdade, porque eu já curei, já salvei, já libertei. Por isso que ele diz, confessar diante dos homens, confessarei diante do meu Pai. É necessário compreender essas coisas. É preciso que compreendamos isso.
para que verdadeiramente a palavra se faça real, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Com o coração se crê para ser justificado. E com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação, para a cura, para a libertação, para a transformação. Não adianta esforçar, ter uma fé que não se confessa, que fala o contrário. E quantas pessoas têm falado o contrário? Porque foram ensinando a confissão, fala a mesma coisa que Deus. Se a palavra de Deus diz que eu sou sarado, eu sou sarado. Se ela diz que já levou minhas enfermidades, já levou minhas enfermidades. Já levou minhas doenças, meus fracassos, meus medos. Então eu preciso, diante dessa palavra, tomar uma postura de fé e falar a mesma coisa que Deus. Né? Então é preciso compreendermos que primeiro a confissão, para depois podermos desfrutar dos resultados. Tem pessoas, nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam que não confessamos. Primeiro, a fé do coração, do homem verdadeiro, do homem nascido, do homem gerado, onde habita o Espírito de Deus. É lá que a palavra de Deus trabalha gerando fé. A fé que salvifica. E te leva a confessar, eu sou assim. E a Bíblia diz que nós devemos considerar Jesus como sumo sacerdote da nossa confissão. Da sua confissão. Então, ele jamais será sumo sacerdote de uma confissão negativa. Que diz que você não tem, quando a palavra diz que você já lhe pertence. Bendito seja o Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então eu tenho. Né? Nós só podemos receber de Deus apenas o que cremos. A Bíblia diz o seguinte: tudo quanto pedistes em oração, crede que recebeste. Assim será convosco. Em Marcos 11, 24. Tudo que pedirem em oração, crede que receberam, assim será com vocês. A mulher do fluxo sanguíneo, há algum tempo já havia sofrendo. E a Bíblia diz, está aqui escrito em Marcos, no capítulo 5, diz assim, na palavra de Deus. Né? Certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitava, antes ainda pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente eu tocar nos seus vestidos sararei. Ou seja, ela já confessava, ela cria e falava, eu tocar, eu sararei. Já havia uma confissão, ela falava algo positivo. Ela não dizia, talvez não, ela cria na palavra do Senhor. Ela cria na palavra de Deus. Em Hebreus ele diz, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participou da vocação celestial, considerai a Jesus, Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, confissão não é só confissão, não é confissão de pecado. Confissão é falar a mesma coisa que Deus fala. Aquele, se você orar pelo enfermo, será curado. Eu vou orar, vai ser curado. Eis que Jesus já levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Seja da alma, porque já me libertou do pecado, eu sou livre. Seja da carne, porque já em Jesus, a Bíblia diz em Isaías, que Deus agradou enfermá-lo por minha causa. Então por que eu vou dizer que eu sou doente? Eu posso estar doente, mas eu não sou. Eu sou sarado, porque a palavra de Deus isso garante. E se eu falar isso, Jesus garante diante do Pai, porque eu sou um sacerdote da minha confissão. Eu não posso falar o contrário. Ainda que tenha sintomas. Vamos chamar de louco, mas a Bíblia diz que a fé é loucura para os que se perdem. A fé é loucura. Então não vamos esperar nenhuma fé lúcida aos olhos humanos. Vai ser sempre loucura, porque nós vamos crer no sobrenatural. Naquilo que é impossível a homens, mas é possível a Deus. Ok? E que Deus abençoe. Então fica com esse versículo. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as nossas petições que lhe fizemos. 1 João 5, versículo 15. Então confessar quer dizer falar a mesma coisa que Deus. Então procure falar a mesma coisa que Deus. Não fale o contrário. Confesse. Confirme aquilo que Deus diz. Isso é fé. Se dois concordares aqui na terra, nós concordaremos no céu. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz em nome de Jesus.
dá o seu like, se inscreva no canal e eu creio que em breve teremos mais alguma mensagem em nome de Jesus. Não vamos demorar mais para trazer a mensagem, como nós demoramos da última vez, por força maior, mas eu creio que breve estaremos constantemente renovando a palavra em nome de Jesus.